toda sua. Muito obrigado novamente. Muitíssimo obrigado, Henrique. Obrigado pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. Obrigado a você, especialmente, que está aí desse outro lado, em diversos lugares, por estar assistindo, não é? E se a gente vai falar de bem-estar, eu não posso deixar de mencionar que o meu desejo, né, eu anseio que essa apresentação não seja enfadonha e que eu não empobreça o bem-estar de vocês aí sentados desse outro lado, tá bom? Bom, eu sou o Pedro. Se você quiser falar comigo, pedro.trindade@unesp.br. Respondo e-mail muito mais rápido do que o WhatsApp ou Instagram, mas pode me contactar nessas outras mídias aí também. Ao longo dessa apresentação, que vai ser uma conversa, tem alguns QR Codes que vocês vão ter acesso a materiais, então se vocês tiverem um leitor aí de QR Code, vocês vão conseguir fazer isso, tá bom? E a proposta para hoje é a gente falar sobre algumas coisas que eu venho estudando nos últimos anos, tá bom? Então, eu queria que já, mais uma vez, agradecer o convite e a oportunidade de poder divulgar esse conhecimento que eu sou realmente fascinado, espero despertar um pouquinho da curiosidade de vocês nessa semana especial do médico veterinário. Então, parabéns a todos nós, né? Vamos lá. Quando a gente pensa em bem-estar animal, a gente pensa em diversas emoções, certo? Então, existe fome, medo, frio, fome, cansaço, estresse, diversas emoções. E o bem-estar animal ele foi definido em 1986 por esse simpático senhor inglês que aqui está, professor Donald Bloom, como sendo um estado de um indivíduo nas tentativas de se ajustar ao ambiente. Trocando por miúdos essa definição, o que ele quer dizer? Quer dizer que quanto mais difícil está para viver, pior é o nível de bem-estar. Concorda? Quanto mais difícil está em todos os âmbitos, pior vai ser o seu estado de bem-estar. Essa definição particular tem 3 pontos muito importantes. O primeiro ponto importante é o estado, porque o estado é algo flutuante. Se você mensurar o bem-estar de um animal agora, pode ser que ele esteja em uma gradação. Minutos após, horas, dias ou anos, isso vai se alterar, porque o bem-estar sofre ação temporal, ou seja, ação do tempo. Segundo pilar é a individualidade do ser. Cada ser, de acordo com as suas experiências prévias, vai sentir todas as emoções e perceber o mundo de forma diferente. Então, o que talvez desagrade muito a mim, pode desagradar um pouquinho uma outra pessoa, certo? Lembrando que nós somos animais também, né? Animais humanos. Então, essa definição também pode se enquadrar para nós. Então, temos agora o terceiro pilar dessa definição, muito importante, que nos remete ao processo evolutivo dos animais, certo? O equino, particularmente, ele se desenvolveu aqui na Terra, certo? E, segundo a teoria darwiniana, ele se adaptou a esse meio de acordo com as adversidades que ele conseguiu vencer, né? Então, ele caminha muito tempo, ele pasta muito tempo, ele vive em grupo. E essas características da espécie fazem ele ser um indivíduo bom naquilo que ele está fazendo naquele momento. Então, nós precisamos levar em conta os processos evolutivos da espécie, tá bom? Sabendo disso, existe uma condição. Bem-estar animal não é algo absoluto, ou seja, tem ou não tem. Bem-estar animal é uma gradação que varia de muito ruim a muito bom. Sendo assim, nós não podemos dizer que tal animal está sem bem-estar. Isso não existe, certo? Isso não condiz com essa definição, que é uma das definições mais aceitas na comunidade científica. Porque bem-estar animal é uma gradação. Um animal que esteja em franco sofrimento, por exemplo, uma evisceração, ele sofreu um corte abdominal e as vísceras foram para fora, houve uma evisceração, certo? Ele vai perder volemia, ficar hipovolêmico, e vai entrar em choque e vai evoluir para o óbito. Antes dele evoluir para o óbito, qual é o nível de bem-estar dele? Muito próximo aqui da margem direita, certo? Do muito ruim. Mas ele tem um nível de bem-estar muito baixo, tá bom? Então, gravem isso.
Se nós tracejarmos uma linha ao meio dessa nossa gradação hipotética, nós temos uma porção do bem-estar que nós chamamos de negativo. E se tem uma negativo, tem uma outra que é positivo. E que nós não podemos esquecer de ambas. O bem-estar negativo tem toda a relação com os estados mentais negativos. Dor, fome, frio, sono, cansaço, estresse, tudo que é negativo. Mas isso não é suficiente para dizer que um animal está num estado de bem-estar alto ou muito bom. Ainda falta uma única pergunta, que é difícil. O animal está feliz? Ele está contente? O que tem de relação com as emoções positivas? Hoje em dia a gente já tem usado, por exemplo, alguns comportamentos, como comportamentos de brincadeira, comportamentos afiliativos entre espécies, o grooming, certo? Nos cavalos, comportamento de exploração, de curiosidade, são comportamentos bons, certo? E são comportamentos que nos remetem às emoções e sensações positivas. Muito bem, sabendo desse panorama do que é bem-estar animal, de uma forma bem geral, tá? Eu acho importante mostrar isso para vocês. Se vocês quiserem saber de forma ampla o que é bem-estar animal, certo? Uma definição um pouco mais aprofundada, uma visão mais aprofundada, vocês, por favor, escaneiem esse QR Code aqui, tá? Que vocês vão ter acesso a um livro, que é um livro sobre bem-estar animal no Brasil, de todos os tipos de animais, e vai ter um capítulo lá nesse livro falando sobre equinos. Então, qual é a real situação do bem-estar dos cavalos no nosso país, tá bom? Vocês deem uma olhadinha lá, é um capítulo que eu e uma colega escrevemos e tá bem interessante para você que tem curiosidade nessa parte. Mas estamos aqui para falar de cavalo, e de cavalo que faz exercício. Em 2004, a FEI, ela lançou um fórum com essa preocupação. Vamos usar o cavalo, vamos tornar o cavalo como um atleta feliz. The horse has a happy athlete. Essa é uma preocupação que está até os dias de hoje, né, vigente, porque o que eles querem dizer com isso? Para quem conhece cavalo de dressage, né, o cavalo de adestramento, ele não tem essa postura, ele tem uma postura mais rígida, né, a cabeça abaixada, tensa, as rédeas estão tensas também, e isso mostra um certo desconforto, porque muda toda a biodinâmica, né, e a biomecânica do cavalo e do andamento do cavalo. Então, a partir de 2004, eles tiveram essa preocupação com o cavalo, certo? O que é muito importante. Mas, nós não podemos esquecer, não é, que a professora Maria Dawkins, que é essa simpática senhora que está aqui nessa imagem, em 2006, ela ponderou que, para que os animais estejam em um estado de bem-estar aceitável, bom, os animais têm que estar saudáveis e eles têm que ter o que eles querem. Ahá! Isso complementa a definição do professor Donald Groom, porque nos faz pensar que o desejo dos cavalos é extremamente importante, não é? Então, de fato, o cavalo pode dizer não, certo? Não, ele tem esse direito. E aí veio uma onda, né, de pesquisas com relação a tentar entender, será que os cavalos gostam de fazer exercício ou não? Esse é um artigo publicado, teoricamente, recentemente, em 2013, no qual eles fizeram um experimento, né, conduzindo um cavalo dentro de uma arena, nesse tracejado. A hora que começava essa linha, né, do start aqui, o ginete soltava o cavalo ia sozinho e ele tinha que saltar um obstáculo, e depois ele recebia uma recompensa, uma comida. Isso foi feito para cavalos que já eram habituados ao salto e cavalos que eram de lazer, que não estavam habituados. Mas os cavalos poderiam não saltar, eles tinham a oportunidade de não saltar. E eles poderiam contornar essa cerca e acessar a comida aqui. Curioso foi que esse artigo mostrou que os cavalos saltaram o obstáculo e foram atrás da comida até 80 centímetros. 80 centímetros é um exercício razoável, não é? É encarado como um nível amador.
Só para vocês terem ideia, as provas olímpicas, né, que são as provas de maior impacto, não é, e de maior esforço para os cavalos no salto, os obstáculos são posicionados a 1,60 m. Aqui eu estou falando de 80 centímetros. Então, até 80 os cavalos topam saltar, depois eles começaram a desviar. Isso nos faz pensar que talvez eles gostem de saltar, né? Seja uma coisa interessante para eles, porém, não a alturas muito altas, né? Não um exercício muito forte. Ou seja, mais uma vez eu quero dizer que ele tem o direito de dizer eu estou cansado. E aí vem esse outro artigo, um pouco mais recente, 2017, falando sobre comportamentos de conflito. E ele mostrou que o que é comportamento de conflito? É movimentação de cauda, movimentação de cabeça, postura normal, o animal não avança. Eu vou falar disso um pouco mais para frente. E esse artigo mostra para nós que aqueles animais que apresentaram maior número de comportamentos de conflito foram aqueles que tiveram a pior performance. Ou seja, aqueles que fazem um esporte e que estão gostando daquele esporte, ou seja, que não apresentam comportamentos de conflito, seja porque não estão gostando, ou seja porque estão com dor, têm uma melhor performance. Isso nos faz pensar e refletir que é importante levar em conta, mais uma vez, a opinião do cavalo, o que ele de fato gosta, não é de fazer. E pensando nisso, é que eu muitas vezes critico essa fala que nós temos de chamar o animal de atleta. Eu acho que isso pode induzir a alguns comportamentos humanos errados. Esse tipo de jargão, né, a dor é combustível, ou o famoso no pain, no gain, eles são jargões para a espécie humana, para esse carinha aqui, ó. É para mim, para você, mas não é para o cavalo. Porque eu sei que eu vou treinar forte, eu vou subir uma montanha muito alta, eu vou levar o meu nível de treinamento ao máximo que eu posso, porque eu quero conquistar um pódio. Eu tenho esse desejo, eu tenho esse controle. Mas e o cavalo? O cavalo não tem essa descrição, né? Essa trajetória na mente dele, certo? Ele faz o exercício porque ele se submete àquilo. Mas ele não tem uma visão clara de, nossa, hoje eu vou treinar forte para conseguir um pódio. Essa não é a visão do cavalo. Então, nós precisamos tomar cuidado quando a gente começa a chamar o cavalo de atleta e aí a gente embute no cavalo todos os jargões que nós temos para a espécie humana. Combustível é a dor para o humano. Quando ele entende que ele está naquele sofrimento, porque ele optou estar naquele sofrimento, porque ele quer atingir um outro objetivo. O cavalo não tem esse anseio, tá bom? Vamos deixar isso claro. E agora vamos entrar um pouquinho mais no nosso tema, que nós precisamos olhar justamente essa relação do fitness, que é o condicionamento físico, com a carga de trabalho. A carga de trabalho nada mais é do que a duração do exercício, a velocidade, a carga que o animal está trabalhando, a frequência, tudo isso a gente entende como carga de trabalho. Quando essa carga de trabalho ela é muito grande e superior ao fitness, nós vamos ter um desbalanço. E esse desbalanço é que é perigoso, porque nós vamos gerar lesões musculoesqueléticas. E essas lesões vão gerar, obviamente, né, dor, inflamação. E se isso se persistir, nós vamos ter dois casos. Exaustão física, que é para aquele caso de exercícios de longa duração, né? Por exemplo, enduro, cavalgada. E aí você vai ter afecções como, por exemplo, rabdomiólise, certo? Ou você pode, no outro extremo, ter a fadiga física, que é quando você tem exercícios de explosão, não é? Corrida, prova dos 3 tambores, polos, são exercícios de explosão. Então, o animal tem que fazer uma força muito grande e ágil num período curto, certo? Isso são casos clínicos, né? Ou seja, você vai ter alterações clínicas, né? E também bioquímicas no organismo do animal, e não é desejável. Se esses dois quadros, que já são perigosos, persistirem, nós podemos
ingressar numa síndrome de overtraining. O que é a síndrome de overtraining? É uma síndrome, justamente porque ela é multicausal, e essa sobrecarga, esse overtraining, é quando o animal, ele já em nível basal, apresenta aumento do cortisol, aumento da frequência cardíaca, diminuição da glicose. Então, você tem um animal que diminui a sua performance, tem complicações, não é? Muitas vezes ele mesmo deixa de comer, existem alterações comportamentais, isso em humanos é muito descrito, especialmente, por exemplo, o comportamento de agressividade. Eu não vou adentrar nisso, é um tema para uma outra explicação, mas se vocês quiserem, nós podemos debater isso um pouco mais na continuidade dessa apresentação. Mas eu gostei de mostrar esse caminho para vocês entenderem que, poxa, se você não enxergar essas alterações, você pode levar o seu animal a um overtraining, certo? E isso é muito ruim. Então, nós temos que enxergar essas alterações antes que elas aconteçam, certo? Porque, é claro, para eu evoluir no exercício, eu preciso sempre aumentar um pouquinho. Mas esse um pouquinho é que é o problema. Essa dosagem paulatina do exercício é que é uma questão muito difícil de a gente determinar, porque é muito individual, tá bom? Então, como que a gente faz isso hoje em dia? As lesões musculoesqueléticas, elas acontecem toda vez que você extrapola um pouquinho o seu nível de condicionamento físico. Então, vamos imaginar que um corredor está habituado a correr 3 km. E ele passa a correr 3 km todos os dias da semana. Então, tudo bem, está habituado àquilo, certo? Quando ele aumenta um pouco que seja a distância, ou a velocidade, ou a carga, ou vai treinar no horário que está mais quente, o que você faz? Você vai ter que ter uma supercompensação, você vai ter lesão, certo? Essa lesão, ela é importante para que você tenha o aumento de fibras, certo? Aumento do tamanho de fibras, aumento de número de fibras, o aumento de mitocôndrias, que são importantes para o exercício físico, certo? É o que nós falamos aí, a famosa hipertrofia, tá? E outros ganhos que são necessários também, tá? Só que isso precisa ser paulatino, porque se você extravasar, você vai levar casos, como, por exemplo, de fadiga e exaustão física, tá bom? Não é interessante. Hoje em dia, nós temos vários indicadores, que eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês, tá? Eu só quero mostrar isso para vocês. São os fisiológicos sanguíneos, tá? Eles já são vastamente utilizados, e assim, é muito comum, vocês podem encontrar em qualquer literatura. Eu sugiro essa literatura aqui, que é de 2016. E é claro que eu estou aqui pontuando em vermelho o que tem de novo. E é o que eu vou adentrar e mostrar para vocês. O que é de novo? Primeiramente, a termografia infravermelha. Nós publicamos um artigo, que foi oriundo de uma das partes do meu mestrado, certo? Sobre a temperatura superficial do olho dos cavalos de lida, né? Esse carinha aqui, então são esses cavalos que trabalham na lida com o gado depois do exercício. Se vocês quiserem ver o artigo na íntegra, é só escanear esse QR Code aqui que vocês vão ter acesso, tá bom? Mas se vocês digitarem esse nome completo lá no Scholar Google, vocês também terão acesso a esse artigo na íntegra, tá bom? Isso, só para citar, foi uma parceria entre o Grupo Ético, onde eu fiz o meu mestrado, o LAFEC, né, que também é lá de Jabuticabal, um grupo coordenado pelo professor Guilherme Ferraz, a FZEA, onde eu conheci o professor Guilherme, não é? Trabalhando lá com o professor João Negrão, e uma parceria também com o Instituto de Zootecnia de Sertãozinho. Afinal, o que nós conseguimos ver nesse artigo? Que a temperatura superficial dessa região específica, certo? Da carúncula lacrimal, ela aumentou, certo? E eu vou explicar para vocês o porquê. Antes disso, eu preciso fazer uma breve explicação do que é a termografia. A termografia nada mais é do que uma máquina, certo? É uma câmera, o termógrafo, que ele é capaz de captar um tipo de onda que nós não enxergamos, tá? Essa onda é a infravermelha. Essa onda infravermelha é referente à emanação, à radiação de calor de um corpo. Então, vejam bem, essa máquina ela é capaz de enxergar uma onda infravermelha
que é referente ao calor que vai se radiar, né, da superfície de um corpo para o ambiente, tá? E ela vai transformar isso numa imagem colorida, certo? E essa imagem colorida, cada pixel, obviamente, tem uma cor, e cada pixel é referente a uma temperatura. Mas isso não é a temperatura do corpo, é a temperatura que o corpo está emitindo, emanando, radiando, tá bom? E é claro que você vai ter temperaturas mais amenas, próximas aqui de preto e de azul, e depois, conforme vai elevando a temperatura, você tem o verde, o amarelo, o vermelho e o branco sendo mais quente, tá bom? Aí, o que você faz? Você tira uma foto termográfica desse animal, do olho dele, sempre no mesmo ângulo, tá? Não pode ser ângulos diferentes, sempre com a mesma distância, tá? E você precisa incluir na câmera informações do ambiente, como temperatura, umidade relativa do ar, e também a característica do tecido que você está avaliando, por exemplo, é couro, para que ele possa reajustar e calcular melhor, com mais assertividade e precisão, essas temperaturas. Nós também tentamos fazer isso, né, isso foi apenas um teste, na orelha e na região da boca, na comissura labial. Mas não deu certo. A orelha não dá certo porque ela é muito delgada. Em dias frios, ela não tem variação de temperatura. Ela está inteira de uma cor só. Então, você não consegue ver essa variação, né? Porque ela é muito fininha. Além disso, ela alberga ar aqui dentro devido a essa quantidade de pelos que grande parte dos animais tem, né? E que não é tosado, certo? E nem é indicado que se faça essa tosa. Esse é um outro assunto. Tá? Então, nós eliminamos utilizar a orelha e a boca, obviamente, aqui é o local onde está posicionada a embocadura. Então, é óbvio que vai esquentar devido ao atrito da embocadura. Então, nós descartamos essas duas possibilidades e usamos apenas o olho. Tá? Por que o olho? O olho é uma região onde vai ter pouca variabilidade, não é? Da temperatura, porque está próximo de uma estrutura que não pode superaquecer, o encéfalo, certo? E também porque tem uma redução na quantidade de pelos, tá? Porque o pelo, ele, principalmente quando ele é grande, ele se dobra e ele alberga ali uma camadinha de ar, e o ar é isolante térmico, impedindo que o calor se dissipe, e isso vai causar uma subestimação do parâmetro, tá? Então, não é indicado fazer essa termografia nessas regiões, tá bom? Por isso que nós escolhemos o olho. E dentro do olho, né, olhando para o olho, especificamente essa região aqui onde está feito esse círculo, que é a carúncula lacrimal, tá? O que tem aqui debaixo? É a carúncula lacrimal, certo? É uma bolsinha, um arcabouço que armazena lágrima. Lágrima é água, basicamente, e ela é um ótimo condutor térmico. Então, o calor que está dentro do organismo vai ser passado por convecção, né, porque pela água, e depois ele vai se dissipar através de radiação para o ar, e você vai conseguir perceber isso através da termografia. Bom, percebido isso, já existem alguns artigos que vocês podem ver aqui embaixo, que já fizeram a relação dessa temperatura, né, do olho da carúncula lacrimal pela termografia com o estresse, tá? E aí eu falei, poxa, se tem com estresse, vamos investigar por exercício. Será que a gente consegue ver alguma coisa? Óbvio que eu não tirei isso da minha cabeça, tá? Essa é uma teoria um pouco recente que vocês podem encontrar nesse artigo aqui, que é o quê? Quando você tem estressores, né, externos, qualquer que for o estresse, certo? Isso vai ser percebido pelo hipotálamo, isso vai gerar uma resposta para a hipófise anterior produzir o ACTH, tá bom? E ela vai lá na glândula supraadrenal, fazendo com que ela produza as catecolaminas, e uma dessas catecolaminas é o cortisol, a outra é a adrenalina. Mas vamos no cortisol, que é o que mais importa para nós aqui. O cortisol, ele vai na corrente sanguínea, e quando ele atinge a região ocular, ele vai causar um aumento da visão e um aumento da dilatação dos vasos oculares. Ahá! É isso que para nós é importante. Esse aumento da dilatação dos vasos oculares faz com que haja uma maior temperatura naquela região, aumenta a temperatura, é claro que não muito, porque lembra que é o olho, tem próximo ao encéfalo, mas esse aumento
essa dilatação causa um certo aumento, esse aumento é perceptível pela termografia infravermelha. E é aí que a gente tem interesse. Bom, nós conseguimos perceber nesse artigo, né, o principal resultado foi que a diferença da temperatura superficial do olho e a diferença da creatina quinase tiveram uma relação, uma correlação. Vamos explicar. Por que a diferença, certo? Porque você tem o valor pré e o valor pós. Então, você tira a diferença, você subtrai esses valores e você tem uma informação. Se esse valor for positivo, você tem um aumento. Se esse valor for negativo, você tem uma redução, tá? E quem é a creatina quinase? A creatina quinase é uma enzima que se encontra dentro das células, né, intracelular, e ela faz diversas catabolizações que eu não vou entrar aqui em detalhes para vocês. Mas, basicamente, o que acontece no miócito, que é a fibra muscular? Quando tem a contração e o relaxamento de uma fibra muscular, e você vai fazendo isso sucessivamente, vai chegar uma hora que você excede o seu condicionamento físico, o seu fitness, certo? E você vai causar lesões, ou melhor, microlesões. E essas microlesões, elas acontecem no sarcrolema, certo? O que é o sarcrolema? Ele é a membrana plasmática que envolve o miócito, certo? Ele é a película que mantém as estruturas da célula fechadinhas ali. Essas microlesões vão aumentar a permeabilidade dessa membrana. Lembra que a membrana plasmática, ela funciona através de bombas de sódio e potássio, né? Ou outros processos. Então, para você tirar e colocar substâncias dentro da célula, você precisa fazer essa troca através das bombas. Só que se você tiver canais abertos, né, canais livres, por conta dessas microlesões, você vai ter o extravasamento dessas estruturas que ali estão ali dentro, certo? E uma dessas, né, substâncias intracelular é a creatina quinase. E quando ela vai para o meio intersticial por conta das microlesões, ela depois vai para a corrente sanguínea e você consegue detectar ela depois, a atividade dessa enzima no sangue. E quando ela está a um nível mais do que o de referência, mais do que o normal, você tem então aí uma suspeita de dano muscular. Essa é uma enzima que ajuda na clínica, né, para aqueles que são clínicos, né, no diagnóstico de lesões musculoesqueléticas, tá? Ela é uma ferramenta padrão ouro para isso, tá bom? E essa ferramenta padrão ouro para isso, que é a creatina quinase, teve uma correlação moderada, né, vocês podem ver aqui de 0,56, significativa, com a diferença da termografia infravermelha. Então, quer dizer, né, que tirando uma foto do olho do cavalo, você consegue, talvez, prever se aquele exercício que ele fez foi demasiado ou não, tá? Mas não é tão simples assim, porque essa imagem aqui, para você chegar nessa imagem definidinha, e essa não é das melhores ainda, existem outras câmeras muito mais precisas que essa, você precisa tirar várias fotos, porque o cavalo não fica quieto, ele pisca, é um pouco difícil. Depois que você seleciona uma foto perfeita, você tem que colocar ela num programa chamado FLIR Tools, né? Eu usei o da FLIR Tools porque a máquina era da FLIR, tá? Mas acredito que os outros fabricantes têm os seus programas próprios. E você vai fazer um círculo, né? No meu caso aqui, de 22 pixels em cada foto. E aí você extrai a temperatura máxima. Ele te dá a máxima, a mídia e a média. Mas o interessante é a máxima, tá? Então, não é algo assim bem automático, ele é uma avaliação quantitativa, não qualitativa. Não é de eu bater a foto e olhar apenas as cores, eu quero ver os números, tá? E o que eu percebi? Fazendo uma análise de cluster, né, eu gosto bastante de análise estatística, essa é uma técnica multivariada para você separar grupos, quando eu não sei quem faz parte de cada grupo. Então, eu tinha 16 cavalos e eu separei em 2 grupos. E eu percebi que esses cavalos aqui tinham valores mais baixos de creatina quinase e também de temperatura do olho. E esses aqui, alto. Então, por isso que eu nomeei eles como high e low. Para confirmar isso aí, eu fiz uma comparação, como vocês podem ver nesses box plots, entre os grupos, né? Tanto na diferença da temperatura superficial do olho, quanto na creatina quinase,
os dois grupos tiveram valores diferentes, ou seja, de fato, os animais do grupo low tiveram valores mais baixos de CK e de temperatura superficial do olho, em detrimento do grupo high. Então, isso mostra que realmente existiu esses dois grupos, houve esses dois grupos. Ah, tá bom, Pedro, e o que mostra praticamente isso aí para mim? É essa informação que vocês podem gravar, que é bacana, tá? Quando você tem um valor de atividade de creatina quinase maior que 350 unidades por litro, que está pontuado aqui, né, você tem aí uma indicação de que há algum grau de lesão muscular, tá? E, concomitantemente, você tem também um aumento de temperatura superficial máxima do olho de 31,7, você pode ter uma indicação de que houve algum grau de lesão muscular desses cavalos, tá? E aí você, pumba, liga uma luzinha vermelha de que alguma coisa pode ter sido a mais no seu treinamento. Isso vai ajudar as prescrições seguintes. Ora, se você desenvolveu um exercício que foi demasiado para o cavalo, você precisa prescrever repouso. E isso pode te ajudar até a entender o quanto de repouso, quantos dias de repouso. Então, tem uma aplicabilidade prática. É claro que não é assim as mil maravilhas. Existem muitas vantagens e desvantagens no uso da termografia. Bom, vamos falar das vantagens primeiro. Ela é uma técnica não invasiva, ou seja, você não precisa cortar nenhum tipo de tecido do animal. Ela é uma técnica não intrusiva, ou seja, não perturba o animal, não tem radiação penetrante, e ela faz parte dos 3 R's da experimentação animal, que é o replacement, que é substituição, ou seja, substituir animais vivos por estudos em tecido sintético, desenvolvido em laboratório, in vitro, não representa isso. Ela é o segundo pilar, que é o reduce, reduzir o número de animais, isso a gente consegue com modelos matemáticos mais robustos. E o terceiro pilar, que é o refine, que é o que representa a termografia, que é justamente o refinamento metodológico, que faz referência a métodos que não são invasivos, não são intrusivos e não causam lesão, ou seja, não tem uma radiação penetrante, ou seja, não é problema, não representa problema ou qualquer dano à saúde do manuseador quanto do animal, tá? Então, essas são as vantagens, mas aí eu faço uma pergunta para vocês, ela é fácil? Eu já respondi isso lá atrás. Ela é imediata? Não. Não e não. Não é fácil, não é imediata. Né? Percebam que essa foto aqui está mais bonitinha, né? Ela está mais definida, ela foi tirada com uma câmera um pouco mais precisa, né? A quantidade de pixels que ela tem. Então, mas para você chegar nessa foto com essa definição, é um pouco difícil, tá bom? Porque o cavalo não para, às vezes tem uma mosca em algum lugar, ele mexe a cabeça, pisca. Então, para você chegar nessa foto, você tem que tirar umas 5 fotos. Depois você vai pegar uma dessas 5 fotos, que é a sua melhor foto, vai levar para o computador para você poder avaliar na máquina. Aí você vai fazer um círculo, uma circunferência, se você estiver fazendo um estudo, tem que ser todos os círculos do mesmo tamanho, né? No meu caso, eu falei para vocês, 22 pixels de raio, e aí você vai extrair a temperatura máxima. E aí que você vai avaliar, tá? Então, assim, não é fácil. Toda essa padronização representa desafios para a termografia. Tem que ser sempre tiradas as fotos na mesma distância, ou seja, a foto tem que ser sempre 1 metro, meio metro, é sempre na mesma distância, senão você não vai poder comparar, tá? No mesmo ângulo, você tem que deixar o animal em aclimatação do ambiente, né? Ele não pode chegar do sol diretamente e já tirar a foto, isso vai interferir. As condições ambientais interferem, você tem que ter um termohigrômetro para você calcular temperatura e umidade do ar. E tem que ter, obviamente, o equipamento, que representa um custo, tá? Então, são vantagens e desvantagens. Mas tem coisa boa, tem coisa legal para a gente usar na termografia. Seguindo adiante, nós vamos agora partir para o comportamento, que é o segundo indicador que eu queria ressaltar para vocês aqui, certo? Que eu acho que é muito importante também. Bom, quando nós estamos falando de exercício, existem poucos artigos publicados sobre
mudanças comportamentais que indicam qualquer tipo de dor ou desconforto durante o exercício. Estou colocando para vocês aqui os dois, né, que eu conheço, e logo mais vou apresentar um outro para vocês. Mas você basicamente pode ver a marcha dos posteriores, né? Ou seja, quando você olha o animal de trás, olhando para o glúteo do animal, você vai perceber que um glúteo pode se elevar mais que o outro, tá? Então, isso pode acontecer por conta de compensação. O animal está claudicante num nível muito subclínico de um dos membros e ele começa a compensar, a fazer um esforço maior do lado oposto. E você vai poder ver essa marcha dos posteriores desigual. Quando o animal está parado em estação, ele tem uma postura anormal, certo? Ou seja, ele não fica em estação com os 4 membros apoiados igualmente, distribuindo peso neles. Isso pode suscitar algum tipo de problema. Às vezes, as pessoas fazem uma certa associação com as orelhas, né? As orelhas orientadas para trás, elas são diferentes de orelhas orientadas para trás e achatadas. Ora, o animal, ele trabalha com a sua orelha como se fosse uma antena, certo? Que vai captar a informação, né, o som, na melhor direção. Então, ele movimenta muitas orelhas. Se o ginete está nas suas costas, atrás dele, e ele estiver prestando atenção no ginete, ele vai estar com as orelhas voltadas para trás, mas isso não significa que ele esteja com dor, ou estresse, ou qualquer coisa parecida, tá? Porém, quando essas orelhas estiverem orientadas para trás e, vejam bem, achatadas, ou seja, quando ele pressiona a orelha em direção à nuca, isso sim é um comportamento que indica duas coisas, dor ou agressão, certo? Então, é bem patognomônico, se eu posso assim dizer. Porém, o cavalo não fica nessa posição por muitos minutos. São poucos segundos, ele contrai e depois já relaxa outra vez, tá bom? Olha o que eu falei para você sobre a movimentação do rabo e da cabeça, então o rechicoteio da cauda, isso também pode indicar algum tipo de desconforto do animal durante o exercício, também. E a movimentação tanto na vertical quanto na horizontal da cabeça, tá? E é claro, corcovear, a não locomoção, ele se opõe a se locomover, isso tudo é indicativo de que algo de errado está acontecendo com esse animal, tá bom? Mas, muitas vezes, só chega para nós esse item aqui, ó, a queda na performance atlética. Aí é que o tutor percebe, o ginete, o equitador percebe que algo de errado está acontecendo, e aí ele vai atrás de uma ajuda mais específica, né? Bom, além disso que eu falei para vocês, eu gostaria de sugerir esses 3 itens abaixo, que é o humor do cavalo. Vamos imaginar que eu, por exemplo, todo dia vou conversar com o professor Henrique, chego a ele e digo, oi Henrique, bom dia, como vai, etc, e conversamos. E ele sempre é muito simpático, como de fato é, né? É um exemplo verdadeiro, verídico, não é? Mas essa parte final agora é história, tá? É mentirinha. Vamos imaginar que eu chego um dia para conversar com o Henrique e ele foge do padrão, né? Ele me xinga, por exemplo. Ah, eu não estou querendo falar hoje, fala bravo comigo. Por que houve essa mudança de humor? Opa, alguma coisa aconteceu. Ele pode ter tido uma decepção em algum aspecto da vida dele, ele pode estar estressado com o excesso de trabalho, ele pode estar cansado pelos efeitos da pandemia e do isolamento. Enfim, diversos fatores podem ter acontecido para que haja essa mudança de humor. E o cavalo também tem essa mudança de humor. Imagine você que vai escovar o seu cavalo todos os dias e ele não exibe nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de restrição à sua presença. Porém, em um determinado dia, você vai escovar o seu cavalo, né, uma coisa simples, um ato simples e rotineiro, e ele tenta te morder. Ah, poxa vida, por que será que houve essa mudança de humor? Então, você tem que estar atento a esse tipo de coisa, tá bom? A facilidade com que ele realiza os exercícios, esse é um ponto importantíssimo, tá? Por exemplo, todo dia eu vou fazer o meu treino e eu faço, por exemplo, um círculo de 20 metros, depois eu reduzo para 15 metros de diâmetro e depois eu reduzo para, por exemplo, 7 metros de diâmetro. E o meu cavalo consegue fazer esse treinamento sem problema algum. Ele realiza o círculo fechado, que é mais difícil, em alta velocidade, do jeito que eu sempre propus para ele. Num determinado dia, ele não consegue realizar. Opa!
será que aconteceu? Muito possivelmente pode ser dor. Então, a facilidade com que o animal realiza os exercícios pode nos dizer sobre como o animal está. E é importante você levar isso em conta. Porque qual é a conduta que muitas pessoas fazem quando encontram essa restrição? O animal não quer, por exemplo, fazer um tipo de exercício que ele já está acostumado a fazer na sua rotina de trabalho. Força ele a fazer, não é? Usa as ajudas, por exemplo, o chicote, espora, a perna, né, para forçar o animal a fazer. E, na verdade, você deveria ver o porquê que ele não está fazendo, o que está acontecendo. Tá? Mas, assim, isso pode ser multicausal, ele pode estar com medo de alguma coisa na pista, ele pode estar desconfortável, ele pode estar com dor, enfim, são muitos processos, você precisa investigar. E isso tudo vai depender da relação humano-animal, né? Qual é a relação que você tem, ou que o ginete tem com o cavalo, tá? A gente precisa muito, quando a gente vai fazer um atendimento em equinos, ter essa parceria com o equitador, tá bom? Bom, e aí a gente seguiu um pouquinho mais e a gente publicou esse artigo, que vocês também podem ter acesso aqui por esse QR Code, tá? Só escanear ele aqui, vocês têm acesso a ele na íntegra ou digitar esse nome completo aí no Scholar Google. A gente fez uma parceria com o pessoal da Suécia, pesquisadores suecos, certo? Professora Linda Killing, Pia Henderson e Elke Hartmann, né? E também o professor Guilherme Ferraz e Matheus Paranhos e eu, aqui do Brasil. E a gente conseguiu perceber que dentre, basicamente, quase 50 comportamentos que os animais exibem durante o pós e o pré-exercício, nós destacamos alguns que são importantes. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um cavalo antes dele realizar o exercício. Então, aqui ele está com essa faixa, tá? Isso aqui já está adaptado a essa faixa. Ela sustenta os dois eletrodos posicionados, um aqui e o outro aqui embaixo nessa região, para poder captar a polarização e despolarização do coração e a gente medir a frequência cardíaca durante o exercício. Então, vejam esse cavalo, que é um cavalo de lida, como vocês podem ver, um animal de tropa de lida, antes dele realizar o exercício. Observe o comportamento desse animal. Conseguem perceber que me parece um animal atento aos estímulos ambientais, repele insetos, né, a contração cutânea, a movimentação de rabo, ele troca o apoio dos membros pélvicos, né, então ele está, de certa forma, relaxado, mas atento aos estímulos ambientais, né, preocupado consigo mesmo, ele se toca, não é? Cabeça um pouco mais elevada, as orelhas se movimentam, ele mexe a cabeça, ele está atento ao que acontece ali. Me parece um animal normal, certo? Espero que vocês estejam concordando com essa minha explicação. Mas a discórdia também é importante, depois nós podemos conversar ao final. Eu vou passar o vídeo, que ele é um pouquinho longo, tá? Então, depois do exercício, o cavalo chega nessa circunstância 2. Eu quero que vocês prestem atenção e vejam as diferenças. É o mesmo cavalo depois do trabalho, tá bom? Vocês, por favor, ignorem o fato dele estar com sela, tá bom? Ignorem o fato dele estar suado, porque o processo de sudação é importante para que ele troque calor e não superaqueça. Então, é óbvio que depois de qualquer tipo de exercício, um exercício muito leve, o animal vai estar suado, tá? Então, assim, não dá para você usar isso como parâmetro. E é óbvio que ele vai estar hiperventilando, ele vai estar ofegante, porque ele acabou de chegar do exercício. Então, é normal que ele esteja hiperventilando, você não pode levar isso em conta, tá? A hiperventilação, para nós, ela é importante. A taxa de recuperação, em quanto tempo ele demora para se recuperar, tanto taxa de frequência cardíaca quanto respiratória. Mas para nós aqui, comportamentalmente falando, esqueçam esses detalhes. Vejam só, é o mesmo cavalo. Mudou alguma coisa? Percebam que ele tem menos contrações cutâneas, ou seja, menos resposta aos estímulos ambientais, mas tem uma certa movimentação de rabo, a cabeça está posicionada um pouco mais para baixo,
Ele se movimenta, sim, mas ele tem uma menor atenção aos estímulos ambientais. E ele ainda mantém um pouco a troca de apoio entre os membros pélvicos, né, descansando aqui no meio. O animal está suado, como eu falei para vocês, está hiperventilando e está com a célula. Então, esses fatores nós vamos ignorar. Mas dá para perceber que o animal fez um exercício que deu uma cansada. Mas esse deu uma cansada é um pouco subjetivo e complexo, não, Pedro? Como que nós podemos mensurar isso melhor? Então, dentre os diversos comportamentos que nós avaliamos, que vão somar quase 60 comportamentos, nós fizemos uma técnica de mineração de dados através da análise de componentes principais, essa ACP. Então, nós fizemos uma ACP só com os comportamentos do corpo, uma ACP só com os comportamentos da face, uma ACP com os comportamentos fisiológicos, né? Ou seja, com os parâmetros fisiológicos. E todas aquelas variáveis que apresentaram relação com as indicações do exercício, ou seja, distância, duração e velocidade, nós trouxemos para uma quarta e final análise de componentes principais, tá? E a gente consegue perceber algumas relações, tá? De algumas variáveis. E uma das variáveis mais importantes dentro daquelas 60 foram essas aqui, e dentro dessas que estão nessa tabela, eu vou destacar a troca de apoio entre os membros torácicos. Ô Pedro, mas o que é isso? É esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Essa égua está no pós-exercício, tá? Ela tinha acabado de fazer o exercício, vejam o cavalo de lida, mais uma vez. Ela vai realizar 3 trocas de apoio entre os membros torácicos. Vejam só. Olha só. A primeira troca, a segunda e a terceira. É bem sutil. É apenas um desapoiar, certo? Ela desapoia e apoia novamente. Quando o animal realiza esse comportamento mais que uma vez por minuto, isso nos dá um alerta de que o exercício pode ter sido muito extenuante para aquele animal. Tanto para essa variável, que nós estamos sugerindo como um potencial indicador de cansaço físico em cavalos, quanto a termografia, estudos futuros vão precisar fazer experimentos de dose e resposta, ou seja, quanto de exercício que eu aumento, que vai aumentar essa frequência, que vai aumentar a temperatura do olho, tá? Isso ainda não foi descoberto, porque esses 2 artigos que eu estou mostrando para vocês são coisas inéditas, né? E nós fomos pioneiros aqui no Brasil, né? Não no Brasil, né? Nós, brasileiros, fomos pioneiros nessa pesquisa, não é? Então, são os primeiros estudos que tem com essa temática, tá? Mas é claro que existem as expressões faciais, e elas estão bastante na moda ultimamente, e eu depois vou fazer alguns comentários sobre isso, mas eu gostaria que vocês vissem esse primeiro cavalo, não é? Antes do exercício, parece um animal normal, tá? Ele está atento ao ambiente, ele mexe as orelhas, ele olha, a cabeça está um pouco alta, mas tudo bem, está atento, parece um animal normal, certo? Espero que vocês concordem comigo. Eu colocaria para trabalhar esse animal se eu o visse, né, no pré-trabalho, tranquilamente, sem problemas. E depois do trabalho, 8 horas de trabalho, olha como é que ele voltou. Um cadinho cansado, né? Um cadinho. Mas esse cadinho, quanto de cadinho ele está cansado, não é? Qual é o nível de cansaço desse animal? Percebam que a cabeça dele está mais voltada para trás, os olhos estão fechados parcialmente, tem hora que completamente. Além de fechar os olhos, ele contrai o músculo orbital, que é o músculo ao redor dos olhos. Tá? As narinas estão um pouco dilatadas, mas é normal, hiperventilação, né? Então, percebe-se que o animal está cansado. E quais são as características faciais mais importantes que nós temos? O posicionamento das orelhas, a contração do músculo levator anguli oculus mediali, que é a sobrancelha, a abertura dos olhos, ele pode estar completamente aberto, ou parcialmente fechado, ou completamente fechado, a contração dos músculos mastigatórios, a dilatação das narinas, mas lembra que isso tem que ser interpretado,
e o aperto dos lábios e o contorno do focinho. Percebam que aqui nesse focinho ele está mais arredondado e aqui está mais achatado. Tá? O que as pessoas não têm feito ultimamente é analisar as expressões faciais de forma conjunta, múltipla. E isso é um problema, tá? Porque se você pegar olhos fechados ou parcialmente fechados, pode ser dor, pode ser cansaço, mas pode ser sonolência, pode ser sono. Então, você pode ter aí diagnósticos falsos positivos. Você precisa fazer uma configuração facial. Olhos fechados, boca tensa, e focinho tenso, opa, isso pode ser dor. Olhos fechados, lábios relaxados, focinho relaxado e músculo mastigatório relaxado, isso pode ser sonolência, sono. Então, as pessoas precisam levar em conta isso. E os artigos atuais não estão levando, tá? Sem contar que para eu chegar nesses vídeos que eu mostrei para vocês aqui, gente, vou voltar, é um vídeo de 30 segundos, tá? Mas eu recortei esse vídeo de um outro vídeo maior de 5 minutos. E aí, nós recortamos 30 segundos de um momento onde o cavalo estivesse com a cabeça parada e mostrando claramente, com foco bom na câmera, as características que você deseja ver, tá? Então, isso não é tão simples, não é simplesmente você chegar e olhar para o animal. E por que às vezes não é só chegar e olhar para o animal, Pedro? É justamente por isso aqui. Eu vou mostrar 2 vídeos para vocês. Primeiro, esse aqui é um cavalo do pré. Se é no pré, olha o tamanho dessa narina, como está dilatada. Opa, isso pode ser dor. Olha como esse focinho está contraído, ele vai repuxar o focinho para o lado direito aqui do vídeo. Percebam, olha como ele repuxa o focinho. Vejam como ele não repele os insetos que estão aqui aos olhos desse animal. Tem uma baixa reação ao ambiente. Veja como a cabeça dele está bem posicionada para baixo. Mas esse é 1/4 de milha, então é esperado que ele esteja com esse posicionamento de cabeça, tá? Então, isso pode indicar para nós algum tipo de dor no pré, certo? E percebam que esse cavalo, primeiro que eu mostrei para vocês aqui, ele não está preocupado comigo, ou seja, com eu que estava filmando ele. Diferente desse outro cavalo, tá? Que fez parte do experimento da Júlia, que é essa simpática moça que está aqui, lá do LAFEC, tá bom? Olhem só, como que eu posso dizer que essa égua, eu sei que é uma égua, mas, né? Está ou não está com dor? Ela está prestando atenção e muito curiosa no avaliador. Olha como ela olha para quem está filmando lá. É o mesmo vídeo de 30 segundos, tá? Percebam? Ela está incomodada, ela está curiosa com a presença do humano. Então, para que isso funcione, qualquer tipo de comportamento, seja a expressão facial, que são microcomportamentos, ou a expressão macro, né, do comportamento geral, se o animal não estiver familiarizado ao humano e o humano não estiver familiarizado ao animal, você vai ter problemas, porque ele vai ter um estímulo, que é a curiosidade, aí ele vai expressar a curiosidade. Mas se ele tiver medo do humano, se o estímulo for medo, ele vai expressar medo, tá bom? Isso em caso de dor mais leve, porque quando a dor é muito severa, no caso de laparotomia exploratória, onde teve uma complicação, etc., o animal está com tanta dor que aquele estímulo de curiosidade ou medo que você está apresentando ali para ele, não vai representar, tá bom? Mas quando você tem estímulos de dor de menor intensidade, isso vai ser um problema. E para avaliar o exercício físico, isso vai ser um problema. Se você quiser saber mais sobre expressões faciais, eu indico vocês esse artigo que eu escrevi junto com o Franciele e o professor Matheus Paranhos, da Jabuticabal. Só escanear esse QR Code aqui que vocês vão ter acesso, tá bom? Tá bem legal explicando todas essas questões lá. Mas aí vocês me perguntam, poxa, Pedro, hoje em dia a gente tem automatizações, né, das avaliações, né? Então você coloca alguns pontos, né, na imagem e você pede para o programa avaliar a distância entre os pontos, né? Isso é o que nós chamamos de learning machine. Você faz a máquina aprender e avaliar por você.
Existem poucos artigos falando disso para cavalo, e a grande dificuldade é o número de imagens. Você precisa ter um banco de dados aí com diferentes ângulos, né? Percebam que essas imagens têm ângulos diferentes, concorda? E aí você vai ter, você precisa fazer com que a máquina aprenda. Tem que ter um banco de dados de mais ou menos 600 imagens, e ainda não temos. Eu queria só dar destaque a esse artigo do professor Stélio Luna, que é meu atual orientador de doutorado, aqui na FMVZ da Unesp de Botucatu, onde nós trabalhamos com dor. Então, a gente usa o comportamento para avaliar a dor e a expressão facial também. Eles criaram diversos sensores no gato, né, uma linha de pesquisa muito forte com o professor Stélio, e você coloca cada pontinho desse amarelo, né, você tem um sensor na foto, certo? E você vai ver o distanciamento que vai ter os pontos ao longo do processo. Então, antes da cirurgia e depois da cirurgia, certo? Então, é extremamente importante isso, e tem mostrado que há mudanças na face dos animais relevantes que nós podemos usar como indicadores de dor, né? Isso aqui nós chamamos de as morfometrias geométricas, né? Então, você vê a morfometria geométrica da careta em que o cavalo, o gato, está expressando, tá? É para o futuro isso, ainda não temos, a gente só tem essas técnicas em desenvolvimento, tá? Tem artigos publicados, mas ainda não temos. Só que isso está muito próximo, vocês sabem que existe reconhecimento facial nos smartphones para nós humanos, tal, né? Então, logo mais a gente vai conseguir fazer isso, e esse vai ser a grande solução. Mas aí eu pergunto a vocês, as expressões faciais e corporais são a grande solução do momento? Olha, é o grande boom, tem muita gente pesquisando isso, tem vantagens e desvantagens, tá? Como todo método. Ela não é invasiva, como eu já falei para vocês, não penetra nenhum tecido, não é intrusiva, tá? Não perturba o animal. É fácil? Depende. É imediata? Algumas sim, outras não. A expressão facial, por enquanto, não é imediata. Você precisa filmar, levar para o computador, extrair o vídeo de 30 segundos para depois avaliar. Se você for ver a troca de apoio entre os membros torácicos, como eu proponho para vocês, ela já é imediata, então já é mais fácil. E ela também representa o terceiro pilar dos 3 R's da experimentação animal, né? O refinamento metodológico. Mas você precisa interpretar os dados. Olhos fechados nem sempre são dor, podem ser outras coisas também. Assim como dilatação das narinas. Se você está falando de um animal que não está em exercício, ou seja, ele está num pós-operatório, num pré-operatório, ele está, por exemplo, antes do exercício, ele está hiperventilando, opa, esse ofego pode ser dor, tá? Mas também pode ser estresse térmico, você precisa levar isso em conta. E, obviamente, se ele vem depois do exercício, isso aí é decorrente normal, é uma mudança comportamental normal de acontecer depois do exercício. Esses métodos precisam ser validados de forma robusta, com estatísticas robustas, o que não tem sido feito ainda. Você tem que filmar os animais, tem que ter um equipamento, tudo bem, né? Qualquer um hoje tem uma câmera, né? É de mais fácil acesso. E a questão do observador presencial, que você pode resolver de 2 formas. Ou você coloca uma câmera para avaliação remota, e você não está ali, a câmera tem que estar escondida, tá? Ou você tem que fazer uma habituação. O animal tem que estar familiarizado a você e a câmera, tá bom? Senão vai acontecer aquilo que eu mostrei para vocês. E por fim de tudo, eu gostaria de mostrar esse vídeo a vocês, que eu não sei aonde foi filmado, eu não conheço esse cavaleiro e tampouco esse equino. Mas ele está disponível no YouTube, vocês podem ter acesso. Ele está usando esse cavaleiro uma técnica chamada bitless, ou seja, sem embocadura, sem cabeçada. Ele está usando aqui apenas um neck rope, que é um cordãozinho, tá vendo? Que passa no pescoço do cavalo. Essa é uma prova amadora, então, ou seja, por volta de 1 metro, tá? Os obstáculos. Eu quero que vocês observem a movimentação de cauda e a movimentação de cabeça desse animal. Vejam também se ele corcoveia, vejam se ele tenta se esquivar de algum salto, observem os comportamentos de conflito ou de desconforto que esse animal possa apresentar durante esse vídeo. Especialmente no momento de pré-salto,
tá? Olha só, o rabo não se mexe. E olhem bem detalhadamente a cabeça desse animal, né? Movimentos verticais com a cabeça para cima e para baixo indicam fortemente desconforto. Eu não vi isso nesse vídeo, né? Eu não consigo enxergar nenhum comportamento de desconforto ou de conflito desse equino durante essa performance. E o curioso é que ele está usando uma técnica de bitless, ou seja, o equitador não tem total controle do animal. Se em algum determinado momento o animal quiser dizer para ele, não, cara, aqui eu já não quero saltar mais, ou isso aqui é demais para mim, ele tem essa possibilidade. Ou seja, eu quero dizer com isso, de certo modo, ele está aceitando ficar aí, ele está aceitando fazer esse percurso e saltar. Agora, no final, percebam que ele deu uma murchada de orelhas, ele colocou as orelhas para trás e achatou. Isso porque o cavaleiro colocou o corpo para frente e a perna dele foi para trás, automaticamente a espora tocou, né? Então, você tem essa resposta. O que eu quero dizer com esse vídeo, e deixar na mensagem final, é possível a gente fazer esporte em que o animal se sinta mais confortável? É difícil eu falar que ele está feliz, que ele gosta de fazer isso, mas pelo menos em um nível amador, vejam bem, nível amador, nós temos aí um animal que realiza um exercício sem apresentar comportamentos de conflito ou comportamentos de desconforto. Eu acho isso legal e fica aí para vocês pensarem, tá? Por fim, convido vocês a investigarem um pouquinho mais aí sobre aquilo que eu venho estudando, tá? O meu Instagram é mv.pedro.trindade. Lá vocês vão encontrar informações de bioestatística, palestra, um pouco sobre mim, os artigos que já publicamos, entrevistas, e agora alguns vídeos curtos sobre informações, tá? Daquilo que a gente vem estudando. Mesma coisa, se vocês quiserem fazer a leitura desse QR Code aqui, vocês vão ter acesso direto a esse Instagram. Mais uma vez, eu agradeço imensamente a atenção de vocês e muitíssimo obrigado pela paciência. Espero, de fato, que não tenha sido enfadonha essa apresentação.